boa tarde. Meu nome é Leila Lamas. Eu sou médica ginecologista e atuo na área de reprodução assistida já tem quase 15 anos. E é o que eu sempre quis fazer da minha vida, desde quando eu era garotinha e eu sonhava em ser médica, em fazer neném no laboratório, era isso que eu dizia que eu queria fazer. E quando eu tinha em torno de 8, 10 anos de idade, eu assisti uma novela chamada Barriga de Aluguel, e foi quando eu tive mesmo um contato com o que seria reprodução assistida. E falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser médica igual a doutora Penélope Brown, que era a protagonista da novela. E desde então eu fui estudando, eu cresci, fui fazer medicina, e na faculdade eu me interessei pela ginecologia e me formei, fiz residência e fui fazer a minha especialização. Ao longo da minha especialização, eu conheci o meu marido e logo depois a gente tentou engravidar, como todas as minhas pacientes aí. A gente casa e logo depois a gente quer ter filhos. E depois de um tempo tentando, a gente descobriu que ele tinha um problema, né? Ele tinha oligospermia, que é quando o homem tem uma baixa contagem de espermatozoides. E nós procuramos uma clínica para fazer o tratamento e nós passamos por 3 induções de fertilização e 4 transferências para poder ter os nossos bebês. Hoje eu tenho 2 filhos, Guilherme e Marcelo, estão com 8 e 5 anos e são a nossa razão de viver, fruto daquilo que eu sempre quis fazer e daquilo que eu consegui fazer, né? Hoje eu tenho a minha clínica de reprodução assistida, onde eu sou a diretora, responsável técnica, trabalho diretamente com as pacientes e faço questão de estar ligada a todos os processos dela, toda a jornada dessas minhas pacientes, porque eu procuro passar para elas toda a experiência que eu tive como paciente e também como médica, né? Eu que conduzi os meus ciclos, é um pouco doido, mas foi isso mesmo. Eu que conduzi meus ciclos, tive uma ajuda, claro, de colegas, né, que estiveram comigo, mas eu que fazia tudo, eu que analisava os meus ultrassons e mandava para esse colega. E hoje eu faço muita questão de que as minhas pacientes tenham conforto, tenham acolhimento e consigam ter em mim um exemplo e uma fortaleza de ter certeza de que a gente está junto com elas para tudo que elas precisarem. Então, entrando um pouquinho nos detalhes, né? Quando a gente foi fazer a nossa primeira indução, eu já sabia tudo que tinha que ser feito, né? Eu tinha noção de tudo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com o tratamento em si, assim, vivenciar na pele o tratamento de reprodução assistida. Fazer as injeções, fazer os ultrassons, e na época era muito complicado para mim, eu não tinha uma estrutura ainda montada de clínica, de estrutura para paciente mesmo, de ultrassom, de suporte, de tudo. Então eu dependia de uma orientação que era minha e, né, do meu colega que me ajudava e de alguém para fazer meu ultrassom. Então eu ia fazer os ultrassons e às vezes a gente ficava muito feliz, às vezes a gente ficava muito triste e é muito difícil. Eu falo que assim, a gente tem um probleminha quando é médico, porque você sempre espera o melhor de você. E quando você se depara com um resultado que não era aquilo que você esperava, é terrível, assim. Então, eu fazia meus ultrassons e na esperança de que sempre ia estar tudo muito bom. A primeira indução realmente foi legal, foi muito boa. Nós conseguimos 28 óvulos, tivemos 17 embriões, bons embriões, né, para congelar. Eu fiz uma transferência a fresco de 2 embriões. Eu tinha 33 anos. E essa transferência a fresco, infelizmente, não deu certo. Né? Foi a primeira vez que eu recebi um negativo meu, e eu já tinha recebido inúmeros negativos de pacientes, né? Mas é muito diferente. Eu acho que depois desse primeiro ciclo que eu fiz, a minha visão da reprodução assistida mudou muito, assim. Eu consegui entender o que a paciente sentia,
de verdade, assim, por que aquela tristeza tão grande, né? É uma sensação de incapacidade mesmo, de você não conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer. E aí a gente fez uma pausa, porque a minha sogra morreu e a gente não tinha cabeça para fazer isso e tudo. E quando a gente falou, não, vamos tentar de novo, eu fui transferir no dia 31 de dezembro. Não sei porquê. A gente estipulou essa data e fomos transferir no dia 31 de dezembro. E aí, 12 dias depois, eu fiz um beta e veio positivo, mas num valor baixo. E eu não sei se o beta, até hoje, eu não consegui definir isso, nem comigo, nem com as minhas pacientes. Eu sempre pergunto para elas, o que é pior para você, um beta negativo ou um beta baixo? Eu acho que é um beta baixo, porque a gente fica numa expectativa tão grande, e ele vem positivo, mais baixo, aí a gente fica, respira fundo e fala assim, meu Deus, eu tenho que caminhar mais um pouquinho, porque eu ainda não tenho a resposta que eu queria. E fomos esperando para repetir o beta daí uns dias e tal, e repetir, ele subiu, mas subiu muito pouco, então não era uma coisa que estava certinha, né? E aí, depois de alguns dias, mais ou menos uns 3, 4 dias, eu tive um sangramento muito intenso, que eu fiquei desesperada. Eu estava na casa da minha mãe, e só eu e ela em casa. A minha mãe, eu tinha ido passar uns dias com ela não mora na mesma cidade que eu, e me vi numa situação difícil, porque assim, ela estava arrasada, porque eu estava na casa dela e ela ficou se sentindo super culpada de eu ter saído da minha casa e ido para casa dela para ficar com ela. E aí eu fiquei numa situação de que eu tinha que consolá-la, mas ao mesmo tempo eu estava muito triste. Meu marido não estava comigo, então eu fiquei numa situação muito difícil. E assim, recentemente eu passei pela mesma coisa com uma paciente. Então, assim, como que as nossas experiências vão nos construindo como médico, como profissional e como pessoa para ajudar essas pacientes. O que aconteceu essa semana com essa paciente, eu me vi nela, eu falei, nossa, eu sei o que ela está sentindo, eu sei a sensação que ela tem, eu sei assim, exatamente o momento que ela falou assim, agora não dá mais. Então, são sensações muito, 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 assim, são muito ricas, né? Tanto de tristeza quanto de alegria. E aí, depois eu fiz a minha terceira transferência. A gente teve algumas perdas embrionárias no descongelamento, que é normal, acontece, né? E eu cheguei para transferir e eu tinha 4 embriões. E eu falei, vou transferir, não vou transferir, transfiro esses 4, não transfiro, não sei o quê. E na hora, um deles não foi legal, e aí a gente acabou transferindo 3, porque eu pedi para ser 3, e eu falei, eu não vou tentar isso nunca mais na minha vida, então eu vou transferir os 3. E dessa vez deu certo, e veio o Guilherme, meu mais velho, que tem 8 anos, é uma criança linda, inteligente, saudável, maravilhoso. E quando o Guilherme fez 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, mais ou menos, eu estava com 35 anos, eu falei, acho que eu vou congelar meus óvulos, porque agora eu não quero outro filho. Porque aí passei por todas as experiências da maternidade, da criança não dormir, de não conseguir amamentar, de ficar enlouquecida com depressão puerperal, com um monte de coisa. E falei, vou congelar meus óvulos para eu ter a oportunidade de ser mãe de novo se eu quiser. Eu não queria, meu marido também não queria, mas eu decidi congelar os óvulos. E fiz uma indução e cheguei para congelar os óvulos, e esse meu colega na clínica, lá em Belo Horizonte, ele falou para mim assim, você vai congelar óvulo por quê? Congela embrião, seu filho já tem pais, seu próximo filho vai ter também, então para que você vai congelar óvulo? Eu falei, realmente. E aí a gente congelou embrião, e eu esperei 1 ano até transferir de novo. E de novo eu fiz uma transferência e deu negativo. E vem todo o sentimento que você passa na cabeça de novo. Você fica pensando o que fazer, onde eu errei, como que vai ser, e agora o que faz e tal. E aí falei, não, vou tentar outra vez, vamos tentar, já que a gente tem embrião, né, congelado. Eu tentei de novo, e aí engravidei do Marcelo, que é meu mais novo,
que está fazendo 5 anos essa semana, e veio essa criança linda que dormia, que ficava quietinho. Eu falo que Deus olhou para mim e falou assim: você merece um descanso. E aí deu tudo certo, graças a Deus. A gente ainda tinha alguns embriões congelados. Quando o Marcelo fez 1 ano, eu falei que eu queria ser mãe novamente. E eu pedi para fazer genética embrionária, né? Porque eu queria saber se os embriões eram saudáveis e tudo. E porque também, naquela época, hoje já não pode mais, né? A legislação não permite que seja informado o sexo na análise genética dos embriões, a não ser que tenha alguma alteração ligada ao sexo. Mas a gente fez a genética desses embriões e, para mal dos pecados, eu falo que eu nasci para ser mãe de homem, né? Eu tenho 2 meninos. Todos os embriões femininos que eu tinha eram todos com malformação, nenhum deles era viável para transferência. E aí a gente encerrou o papo maternidade e paternidade ali e seguimos em frente com os nossos filhos. Reviver essa história é muito bacana. Eu revivo ela quase todos os dias quando eu conto para as minhas pacientes, né? Eu tenho uma foto das crianças aqui no consultório, tá aqui atrás, né? Com meu marido e meus 2 filhos, e todas elas sabem que eu fiz FIV porque eu nunca escondi isso de ninguém, eu conto para as pessoas, e hoje com a minha clínica eu dei um depoimento de que fui tentante, passei pelo processo da fertilização, então a gente tem vídeos gravados e tudo, e todas elas então sabem. Eu acho um barato quando elas chegam e a primeira coisa que elas falam é olhar para a foto e falar assim: são seus filhos? Foi fresco ou foi congelado? Eu acho muito legal, que a maioria das pacientes hoje já chega com informação, né? Elas já sabem do processo, sabem como que é e tudo. Mas eu acho muito bacana elas olharem para mim, ouvirem um pedacinho da minha história e falar assim: pô, que bacana, você sabe o que eu tô sentindo, você sabe aonde eu vou chegar, como eu vou chegar e o que eu vou passar de experiência nisso. E baseado na minha experiência é o que eu trago hoje para minha vida profissional, para a assistência que eu presto para as minhas pacientes, para toda a angústia que elas trazem. Eu falo para elas assim: já vivi isso, sei como que é, né? E costumo dizer que ninguém me pega em nada, que já fui tentante, já fiz namoro programado, já fiz fertilização, já tive negativo, tive positivo, tive um parto cesariano, um parto normal e várias intercorrências na maternidade. Então, falo que eu tenho uma experiência muito rica, que ajuda muito as minhas pacientes. E acho que qualquer coisa que você vive na sua vida, que você pode trazer para a sua vida profissional e que pode enriquecer essa vida profissional e ajudar as pacientes, é muito importante. Independente de você ter passado pelo processo ou não, claro que quando a gente passa é um pouquinho mais fácil de entender as angústias e as ansiedades de quem está passando por esse processo, né, da reprodução assistida. Mas eu acho que qualquer experiência é muito válida, no sentido de você fazer a pessoa enxergar que ali, naquele túnel, tem um fim. Que tem uma luzinha esperando lá no final. Que se você ainda não viu a luz, é porque ele não chegou no final. É muito bacana isso, poder passar para as pessoas que é possível, que a gente consegue, que dá para chegar lá. É muito legal.